Com a pandemia de Covid-19, tudo ficou diferente para a educação. Segundo um relatório do Banco Mundial, mais de 1,5 bilhão de alunos ficaram sem estudos presenciais em 160 países. O distanciamento social colocou professores e alunos separados por uma tela, mas deixou os pais mais próximos do processo de aprendizado. Nesse processo todo, tivemos alguns desencontros. Estou aqui com o Alexandre, que é o presidente do INEP. O INEP é quem prepara o Enem. E você acredita que, de novo, esse ano tem jornaleco, tem repórter falando que não vai ter Enem? Alexandre, vai ter Enem ou não vai ter Enem esse ano? Ministro, vai ter Enem esse ano. Nós publicamos hoje os 2 editais do Enem 2020. Você que está aí, eu sei que o coronavírus atrapalha um pouco, mas atrapalha todo mundo. Como é uma competição, tá justo. Continue estudando, continue se preparando e, se Deus quiser, o ano que vem, a gente se vê numa universidade federal. Presidente, posso fazer um pedido? Um bracinho? Confio no senhor, presidente. Sou ministro, tenho trabalhos agora e agora fica até de noite, sabe para quê? Para tentar corrigir os ajustes de Enem, de SISU, das demandas grandes. Nós temos agora, tem que ir lá. Jamais falei em violência física na educação escolar e nunca defenderei tal prática. Mas testemunhamos reinvenções, reencontros e ressignificados. Essa preocupação com o emocional do professor, a família, tá difícil para a família, tá difícil para o estudante, tá difícil para o professor. E daí a gente foi moldando e foi ajustando. O início, os professores fazerem vídeo era difícil. Hoje, a gente tem, como o Eduardo colocou, crianças bem pequenas, bebês, que professores fazem webinários à noite, que ficam balbuciando quando escuta a voz do professor. Então, quando a professora faz uma contação de história, quando a professora canta uma música, professores dos anos finais se reinventando, fazendo aulas, né? Seja aulas ao vivo, seja aulas gravadas. O que deu certo ou errado? A educação não presencial consegue atender a todos? Qual é o impacto deste novo método? Como está sendo ou será para pais e professores? O que vamos guardar? Eu sou Fernando Krieger e este é o podcast Discussões. O tema é Pós-pandemia, para onde vamos? Para falar sobre o assunto, converso neste episódio com a psicopedagoga clínica Anne Donaduzzi. Prazer falar contigo, bem-vinda à discussão. Eu que agradeço, Fernando, em primeiro lugar, por essa oportunidade de poder conversar contigo sobre um tema tão importante. Anne, o que muda para o aprendizado do aluno com o ensino não presencial? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a aprendizagem não é um ato solitário. A gente aprende a partir das trocas com os outros, seja professores, colegas, né? Então, essas trocas são a base para a aprendizagem. Eu estou me referindo mais a alunos do ensino fundamental. A partir do ensino médio, faculdade, já existe essa base de aprendizagem construída. Então, é um outro momento. Agora, para aquele aluno menor do ensino fundamental, é fundamental a presença de um outro que possa ser referência no aprender, que possa ser um exemplo. Essa falta de interação desmotiva muito o aluno a aprender à distância, né? A questão de ter uma tela ali separando o professor, os colegas, acaba não sendo espontâneo, a aprendizagem não se dá dessa forma. Então, manter-se atento frente a uma tela, mesmo que seja uma aula que o professor tenha preparado com a melhor das intenções, com o melhor preparo tecnológico e instrumental, ele muitas vezes não vai conseguir atingir a todos os alunos. Para esse aluno ficar ali atento, motivado, acaba sendo bem difícil nesse momento. Quais os maiores desafios para os pais neste momento? Como não incorporar o papel dos professores? O maior desafio que eu vejo é os pais saberem o que cobrar e como cobrar. Exatamente como você falou. Os pais não são professores.
eles são pais. A relação com a criança é outra, é diferente. E muitas vezes os pais querem entrar nessa posição de que a criança faça tudo rápido, de que dê conta de fazer sozinho, de que consiga aquele montoeira de exercício, de atividade, de aula, que consiga fazer com vontade, e não é dessa forma que acontece, né? Então, o respeitar o ritmo de aprendizagem de cada criança acaba sendo um aprendizado para esses pais também, que muitas vezes não conhecem como seu filho aprende, né? Tem muitas crianças que ficam o dia inteiro na escola, período integral, estudam, fazem tarefa, estudam para prova, tudo na escola, e os pais acabam não acompanhando esse dia a dia. Então, muitos pais estão descobrindo e estão conhecendo seus filhos a partir desse momento de pandemia, né? E isso eu vejo um dos pontos positivos dessa questão do isolamento, essa maior interação. Só que muitas vezes, assim, esse momento em que os pais estão ali com a criança, ajudando na aprendizagem, ajudando nas aulas, não pode ser um momento de estresse. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar em preservar as relações. O conteúdo, a matéria, depois se dá conta, depois a criança corre atrás, o professor ensina, mas esse desgaste que pode ficar como consequência desse período nas relações, isso depois é muito mais difícil de se recuperar. Então, melhor que a criança não faça tudo que tem que fazer, ou faça no seu ritmo, ou dê intervalos, talvez alguma coisa faça errado, não tem problema, a criança não precisa acertar tudo, não precisa saber tudo, mas que a família esteja não só numa posição de cobrança, mas numa posição de parceria com essa criança. Ainda sobre desafios, como fica para gestores e professores? Bom, eu vejo que os professores, nesse quadro todo, esse quadro todo da educação à distância, é o grupo mais afetado. Porque os professores dormiram sendo professores de sala de aula presencial dentro do ensino tradicional e acordaram no outro dia tendo que dar conta do ensino à distância, sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de infraestrutura, com uma demanda excessiva de preparar a aula, preparar atividade, postar atividade, corrigir, fazer reunião online, conversar com as famílias, explicando o que tem que fazer, mandar mensagem para as crianças que não estão presentes na aula, uma demanda excessiva de várias coisas que o professor não foi preparado. Atrelado a isso, uma falta de apoio governamental muito grande, né? Então, os professores tiveram que se virar dentro das possibilidades de cada um, a instituição não deu apoio. O professor que teve que ir atrás se virando. Um grande ponto para se pensar de que a escola tradicional foi colocada dentro do computador. Não cabe esse formato. Não cabe um formato de uma aula expositiva ser feita online. Isso não tem fundamento nenhum, não tem nenhum tipo de ganho para os alunos e muito menos para os professores. Se pensar uma educação à distância, esse ensino em EAD, mas dentro de um outro formato, com novas possibilidades, que o aluno tenha realmente uma autonomia maior e que o conhecimento não fique só na figura do professor, né? Mas esse é um desafio que eu vejo assim, que não é do professor em si, mas de toda essa estrutura de educação. Com tudo isso, como fica a relação dos pais com a escola, da escola com os pais? Bom, eu penso que pode dar um grande salto, Fernando, terminando com a culpabilização. Nos meus mais de 25 anos de prática como psicopedagoga, o que eu sempre presenciei e não mudou ao longo desse tempo é que a família culpabiliza a escola pela dificuldade de aprendizagem do seu filho e a escola culpabiliza a família.
muito difícil escola e família trabalharem juntos. E eu acho que nesse momento que as famílias acabaram sentindo na pele como é que se dá a aprendizagem de uma criança, quais são os desafios que essa criança enfrenta e que os pais enfrentaram, se colocando às vezes até um pouco nessa posição de professor, pode ser que aconteça, e eu torço para que aconteça uma união realmente entre escola e família, cada lado entendendo melhor, né, sem culpabilizar, mas unindo forças, a posição do outro. Para finalizar, como você vê esse ambiente de aprendizado no pós-pandemia? Bom, vamos pensar em primeiro lugar no modelo em EAD que está sendo usado agora. A gente tem que pensar que esse modelo em EAD, ele não pode ser tido como sendo o modelo principal de educação. A gente está vendo por esse período e não dá conta, que gera desgaste grande, um estresse grande nas famílias, nas crianças, nos professores. Sim, a gente precisa voltar para o ensino presencial, né? Talvez repensar esse ensino presencial e utilizar o EAD como um complemento, mas não como modelo principal, tá? Até porque a gente tem que pensar que quando as aulas presenciais voltarem, tem que existir uma recuperação da aprendizagem. Essa equidade na educação, ela não está garantida. E agora, com esse modelo, né, utilizado durante a pandemia, essa diferença, ela ficou maior ainda. Então, essas crianças que não têm acesso a uma educação de qualidade ficaram literalmente à margem. Muitas não estão tendo nenhum tipo de orientação, não estão tendo nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de planejamento diferenciado. Bom, como a gente vai garantir esse acesso a todos à educação? Não é simplesmente estar na sala de aula, mas é aprender. Ponto positivo também desse momento todo, que a gente tem que pensar nos problemas, mas também tirar algumas lições. Eu acho que principalmente na questão da valorização dos professores. Era uma categoria que estava muito à margem, muito discriminada, muito desvalorizada. E eu acho que está muito claro agora de que não é qualquer um que pode ensinar. Anne, mais uma vez um prazer falar contigo, obrigado por participar. Eu que agradeço, Fernando. O podcast Discussões é um espaço para reunião de argumentos e troca de informações sobre os principais assuntos. Conversas sobre a história, o presente e tentativas de apontar caminhos para o futuro. O podcast está disponível no Spotify, YouTube, IGTV, Facebook e no portal informeblumenau.com. Mais bacana, talvez, desse processo todo são aqueles videozinhos que a gente recebe no WhatsApp dos pais dizendo que agora entendem, né, não entendem como é que os professores aguentam, né, os seus filhos na escola. Eu acho que é um reconhecimento indireto, mas um reconhecimento super importante. Até a próxima!